Olá, gente. Vamos continuar então a nossa aula sobre formatação do trabalho, né? Dentro das normas da ABNT, né? Nossa aula sobre as normas da ABNT, né? Na aula passada nós formatamos a capa e a folha de rosto, né? São as duas primeiras folhas do trabalho aqui, certo? Aí depois da capa e da folha de rosto nós temos o sumário e abaixo do sumário temos o texto em si, né? O corpo do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão aqui. O sumário é onde vai, né, os assuntos, né, do trabalho, né, onde vão os títulos, né, e subtítulos presentes aqui no trabalho, como introdução, objetivo, né, metodologia. Eles vão aparecer aqui junto com a página onde se encontram, né, cada um desses elementos. Antes de fazer o sumário, nós precisamos formatar esses títulos, tá? Para que eles possam aparecer no sumário automaticamente aqui. Então, vamos pular essa página do sumário e formatar essa parte do texto, tá? Daqui para baixo. Bem, então vamos lá. A primeira coisa importante aqui, quanto à formatação de texto dos títulos, é que os títulos aqui, eles são separados em títulos e subtítulos, né? Ou títulos principais e títulos secundários. Os primeiros títulos que aparecem aqui são os títulos principais, tá? Por exemplo, essa introdução, esse objetivo, esse metodologia, agroinformática. Aí aqui embaixo tem esse título agroinformática no setor agropecuário brasileiro. Ele já é um subtítulo ou um título de nível 2. Ok? E para cada título de nível diferente aqui, a gente tem uma formatação diferente para eles, ok? Então, esse é um título de nível 2, e se aqui embaixo, por exemplo, acabasse esse assunto, mas não exatamente acabasse o assunto, né? Mas se tivesse, por exemplo, uma expansão aqui desse título, poderia vir aqui 4.1.1, tá? Opa, 4.1.1, e aí um título de nível 3 aqui, título de nível 3, tá? Então, esses níveis, né, são indicados pela numeração aqui, tá? Pela numeração que vem na frente dos títulos. Se vem só um número, é nível 1, tá? Ou se não vem nenhum número, se não vem nenhum número, ou se vem um número apenas, é nível 1. Se vem dois números como esse aqui, é nível 2. Se vem três números, é nível 3. E ainda pode vir mais números aqui, tá? Dependendo do quanto a pessoa, né, detalhou, né, determinado assunto, pode ter vários níveis de título aqui, tá? Sendo que um título faz parte do outro. Por exemplo, esse título de nível 3 aqui teria que fazer parte, né, desse assunto aqui do título de nível 2. Entenderam a diferença? Eu vou mostrar aqui um exemplo aqui mais que possa ficar mais claro. Por exemplo, poderia colocar aqui 5, tá? Desconsiderando esse aqui de baixo, poderia colocar aqui 5, né? E aí o título informática. E aí tem algum texto aqui, tá? Tem algum texto aqui sobre informática. Opa. Aí depois poderia vir aqui 5.1, tá? E teria que ser um assunto que viesse dentro de informática, porque faz parte do tópico 5. Então, por exemplo, hardware, né? Que é a parte física dos computadores. Virei outro texto aqui sobre o hardware. E aí, aqui dentro de hardware, poderia vir aqui ainda um outro título aqui, né? Que poderia ser, por exemplo, teclado, né? Aí um texto aqui sobre o teclado, que faz parte do hardware. Poderia vir outro aqui, 5.1.2, por exemplo, né? Mouse, né? Mouse, que também faz parte do hardware, né? 5.1 é hardware, 5.1.1 teclado, 5.1.2 mouse. Então, a gente vai aumentando os números aqui conforme a gente vai aumentando os temas dentro de outros temas, tá? Aqui em teclado poderia especificar 5.1.1.1, né? E colocar aqui teclado mecânico, tá? Então, os teclados chamados teclados mecânicos. E aí, tipo, estaria dentro da parte de teclado, tá? Que estaria dentro da parte de hardware, que estaria dentro da parte de informática.
Se eu quisesse falar, por exemplo, de software, tá? Já não seria mais hardware, não estaria aqui dentro, mas estaria dentro da informática. Então, depois daqui do texto sobre o mouse, poderia vir aqui 5.2, aí software, né? Esse software aqui estaria dentro de informática, não estaria dentro do hardware, né? Hardware seria 5.1, software seria 5.2. Então, os títulos dentro de um trabalho de pesquisa, normalmente, eles têm, né, essa estrutura aqui, tá? Em que os números vão aumentando conforme vão sendo introduzidos assuntos dentro de outros assuntos, beleza? E aí cada nível de título desse tem uma formatação diferente de acordo com a ABNT, tá? Vou apagar aqui. Então, nesse trabalho aqui só há títulos de nível 1 e nível 2, tá? Nível 1 são esses aqui, que tem um único número, tá? Sem mais números depois. E outros aqui, né? Com dois números, tá? 4.1. Depois a gente tem um 4.2 aqui, tá? Depois vai para 5 e para 6, se não me engano. Aqui tem 5, 6 e aí vai para as referências. Tá? Então só tem título de nível 1 e 2 aqui. Então eu vou falar dessas. Vou falar até o nível 3, mas a nível 3 não tem aqui. Eu vou dar só o exemplo. Tá? Outra coisa que vocês podem ter notado aqui diferente é que as referências bibliográficas, ela é um título, né? As referências bibliográficas aqui são um título, só que ela não tem numeração, tá? As referências não vêm com numeração aqui, tá? Os outros títulos principais vêm, mas as referências não. Então, quando não tem número, também é uma formatação um pouquinho diferente. Também vou falar dela, tá? Mas vamos voltar aqui em cima, lá para o primeiro, lá, que é a introdução. E por falar na introdução, algumas vezes ela não vem com número, tá? Pode ser que ela venha com o número 1 aqui. Pode ser que ela não venha, tá? Pode ser que ela não venha com número. Vai depender do modelo de trabalho que for pedido que você faça, tá? Nesse aqui nós vamos colocar um número aqui, beleza? E outra coisa, aqui os números não estão vindo com um ponto depois, só que eu sempre estou colocando. Vocês estão vendo que eu estou colocando um ponto, né? E aí espaço, né? Esse ponto aqui pela ABNT ele é necessário, tá? Então aqui onde está sem nós vamos ter que colocar nesse trabalho aqui. Mas vamos lá. Antes de tudo, vamos formatar o texto todo aqui, o corpo do texto que faltou, o que tiver faltado, né, aqui nele, que no caso aqui é o alinhamento aqui do texto, tá, que tem que ser justificado, beleza? Enquanto aqui na capa e na folha de rosto o alinhamento, a maior parte é centralizado, né, o restante do texto é todo justificado. Então nós temos que selecionar esse texto, tá? A partir aqui da introdução, nós clicamos aqui, né, no início e puxamos o mouse para baixo, né, até que chegue lá no final, tá? Pode puxar bastante para baixo para ele descer até aqui. E quando chegar aqui nas referências, puxa para esse canto aqui, para que selecione tudo aqui, ó, tá? Depois de ter selecionado tudo, a gente clica aqui no alinhamento justificado. Ele vai justificar aqui, vai alinhar o texto tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, né? Está aqui alinhado. E então nós podemos, né, começar agora a formatar os títulos do trabalho, ok? Os títulos também são justificados, tá? Todo o texto aqui é justificado. Outra coisa que também é feita no texto todo, tá? Eu seleciono aqui, mas eu vou precisar selecionar de novo. Inserir, né, aquele espaçamento de primeira linha aqui, né? O recuo de primeira linha aqui, que é aquele parágrafo que a gente insere nos nossos textos, né, normalmente. Então eu vou apagar nesse, porque nós vamos inserir em todas as linhas aqui, tá? Para isso vamos selecionar o texto todo, de novo. Eu vou ensinar outra forma de selecionar ele. A primeira é puxando aqui, outra é você clicando aqui no início, no i. Aí você segura a tecla Shift e aperta a seta para baixo do teclado, que ele vai selecionando linha por linha, tá? Se você segurar a seta para baixo, ele vai começar a selecionar todas as linhas aqui, né? Até chegar no final. Enquanto segura a tecla Shift, tá? Segura a tecla Shift no teclado e aperta a seta para baixo, tá? Naqueles 4 botões de seta. Aperta a seta para baixo que ele começa a selecionar linha por linha. Beleza? Selecionou tudo? Vamos então adicionar agora o recuo de primeira linha, tá? Que é aquele espacinho de parágrafo que tem nos textos, tá? Para isso a gente vem aqui, ó, nessa opçãozinha aqui de
de parágrafo, né? Vai abrir aqui a caixa de texto, a caixa de opções aqui de parágrafo. Então a gente vem aqui em recuo, aí tem aqui em especial, e a gente marca a primeira linha, tá? Esse recuo de primeira linha, pela ABNT, ele é de 1,25 centímetros, conforme já está aqui, tá? Mas, em alguns casos, tá? Eu já vi em alguns trabalhos utilizarem esses outros valores aqui, um pouco diferente da ABNT, por exemplo, 2 centímetros, tá? Pode ser que seu professor diga para você colocar 2 centímetros, mas pelo que eu pesquisei nas normas, seria de 1,25. Então, vamos deixar 1,25, tá? Aqui não tem espaçamento antes nem depois, o espaçamento entre linhas é 1,5, como nós vimos na aula passada, tá? Então o restante aqui está tudo certo, nós damos OK. E pronto, ele adicionou o espaçamento aqui, né, o recuo de primeira linha aqui em todas as linhas do texto, porque nós estávamos com o texto todo selecionado. Isso inclusive nos títulos, tá? Ó, inseriu nos títulos, só que nos títulos não tem esse recuo, então nós vamos ter que retirar eles na hora que nós formos formatar os títulos aqui, beleza? É mais fácil, né, a gente tirar isso aqui dos títulos do que ir colocando de parte em parte no texto, tá? De parágrafo em parágrafo. Então, por isso que a gente seleciona o texto todo e coloca depois, né? Só tirar dos títulos, ficando de uma forma mais fácil, né? Se trabalhar dessa forma. Então, vamos agora para a formatação do título, tá? Já tendo formatado o corpo do texto aqui, beleza? Bom, continuemos então, ok? Como eu disse, né? Esses títulos aqui eles não devem estar com esse espaçamento inicial, tá? Apenas os parágrafos de texto mesmo, tá? Então a gente pode apagar esse parágrafo inicial e vamos configurar os títulos. Eu não vou apagar de todos os outros porque eu vou fazer de uma forma um pouco diferente aqui a formatação desses títulos aqui, tá? Nós vamos utilizar esses estilos, beleza? Esses estilos aqui de título 1, título 2, título 3, né? E assim por diante. Como que a gente vai fazer isso? Vamos primeiro formatar um desses títulos, depois aplicar esse título em um desses estilos, tá? Porque esses estilos já pré-prontos aqui, né, na cor azul, nessa fonte que está aqui, né, acho que se não me engano é Calibri, não é a formatação pela ABNT, tá? Tem formatações de títulos já prontos aqui, né, nesses estilos, mas não é dentro da ABNT. Então o que a gente vai fazer é colocar esses títulos dentro da formatação da ABNT, aplicar aqui nos estilos e depois aplicar esses estilos nos demais títulos, beleza? Então, pela ABNT, esses títulos aqui de nível 1, esses títulos principais, tem que ser na fonte Arial, tamanho 12, tem que estar negrito e todo em letra maiúscula, tá? Se ele não tiver em letra maiúscula, coloca-se então ele todo em letra maiúscula, além de estar numerado, né? Só que essa numeração eu vou colocar aqui no estilo, tá? Vamos fazer o seguinte, então, só falta a numeração aqui, o restante está certo, tá? Negrito, fonte Arial, tamanho 12, tudo em maiúsculo. Então a gente seleciona esse texto, tá? O título, vem aqui no estilo de título 1, tá? Clicamos com o botão direito e vemos em atualizar título 1 para corresponder à seleção. Aí esse título 1 aqui vai ficar com o estilo da seleção, do texto que nós selecionamos, tá? Vocês percebem que ele ficou Arial, negrito, só não ficou em maiúsculo, mas nós podemos ainda ajustar isso. Clicamos aqui com o botão direito, viemos em modificar para que a gente possa colocar ele todo em maiúsculo e colocar a numeração também nele, tá? Então, quando a gente vem em modificar, aparece aqui a opção de formatação aqui para esse estilo de texto aqui, tá? Para título 1. Então o que a gente vai fazer é colocar aqui, vir aqui em formatar, aí fonte, escolhemos aqui todas em maiúsculas, selecionamos essa opção todas em maiúsculas, aí damos OK, vai ficar todas em maiúsculas, depois a gente salva aqui, só que ainda falta a gente configurar a numeração. Então nós viemos aqui em formatar, numeração, e aí escolhemos essa opção aqui, ó, 1, 2, 3, tá? Essa aqui, damos OK, e ele vai numerar aqui. Ele incluiu um recuozinho aqui, né, um espaço, uma distância aqui em relação à margem. Não tem esse espaço aqui. Então nós vimos aqui, ó, nesse botão que é de diminuir recuo. Clicamos neles e o número, né, vai encostar ali no canto, beleza? Fazendo isso, então, a gente vai ter configurado, né, totalmente aqui o nosso título. Damos OK, tá? E ele vai colocar a numeração e todas em maiúsculo, negrito, né? E inclusive aqui no título, a numeração tudo em maiúsculo. Agora o que a gente precisa fazer é selecionar um outro título aqui
e aplicar esse estilo, tá? Clicar aqui e vai aplicar, tá? Já tinha o número 2 aqui, a gente tem que apagar ele, tá? Porque não tem, então é só 2 objetivo, tá? Depois é só a gente aplicar esse estilo nos demais títulos principais aqui de nível 1, beleza? Só que uma coisa importante, outra coisa que a gente tem que fazer é separar esse título do texto, tá? Tem que estar com uma linha aqui de distância aqui do texto. Então a gente faz o que? Coloca o mouse aqui no início do texto e aperta Enter para ele distanciar uma linha aqui o título do texto, beleza? Além disso, esses títulos principais, como esse objetivo aqui, o primeiro não, né? Não tem como fazer, mas esses outros aqui tem que iniciar numa nova página, tá? Eles não podem estar na mesma página do texto anterior, tá? Então esse título objetivo não pode estar na mesma página que esse texto aqui, tá? Esse texto final aqui. Então a gente tem que colocar ele na próxima página. E nós fazemos isso com uma quebra de página. Então nós vimos aqui, ó, pode colocar o cursor do mouse aqui no final desse parágrafo aqui, né? Do último parágrafo antes do título. Aí vimos aqui inserir e aí quebra de página, tá? E aí o título vai para a próxima página. Se a gente vir aqui na página inicial e mostrar tudo, vamos ver que tem uma quebra de página aqui separando, né, o texto do título aqui. Ficou uma linha a mais, nós apertamos Delete para que essa linha suma, tá? Aí podemos descer isso aqui para a linha de baixo, tá? E aí vai ficar desta forma. Agora nós precisamos aplicar o mesmo estilo, né, de título aqui para esse título 3, metodologia. Vamos primeiro clicar aqui no início, na letra M, apagar esse espaço número 3 e também apagar esse recuo inicial. Vamos inserir já aqui com o cursor na frente do título a quebra de página, para que ele não insira aquela linha adicional aqui, tá? Aquela linha adicional. Já podemos também separar esse título do texto, clicando aqui no final ou aqui no início. É mais interessante clicar aqui no final antes de aplicar o estilo, para que não ocorra algumas coisas erradas aqui. Então clica aqui no final, aperta Enter, ele vai separar por uma linha. E agora sim nós aplicamos o estilo aqui, tá? Estilo de título 1. Vai vir com o número 3. Vocês percebam que a numeração é automática aqui, tá? Para títulos principais. Número 1, número 2, número 3. Agora o número 4. Temos que também descer para a próxima página. Não pode estar na mesma página que o texto da número 3. Então clicamos aqui no início de agroinformática, apagamos até o final, até o início aqui da margem, tá? Aí aqui inserimos uma quebra de página, tá? O título vai para a próxima página. Clicamos aqui no final do título, apertamos Enter para separar o título do texto. Selecionamos o texto e aplicamos aqui na página inicial o estilo de título 1, tá? Então, título número 4 aqui, número 3 aqui e assim por diante. Vamos fazer isso com os outros títulos. Título 5, 6. Aqui tem o título 4.1, né? Ele é diferente, eu vou falar dele depois. Vamos aplicar no 5. 4.2 aqui também ainda não. Aí temos aqui mais embaixo o 5, esse aqui, né? Vamos apagar aqui a numeração e colocar o título aqui no início da página. Vamos inserir uma quebra de página para ele ir para a próxima página. Vir aqui no final e apertar Enter. Pode apagar o espacinho que tinha ali. Apertar Enter para separar o título do texto. E agora nós selecionamos o texto e aplicamos o estilo de título 1. Beleza? Então, depois disso vamos para o título 6. Tá? Que no caso vai ser o da conclusão aqui. Fazemos da mesma forma. Clicamos no início da letra C. Apagamos esse início aqui. Inserir quebra de página. Ele vai para a próxima página. Clicamos aqui no final. Apertamos Enter para separar o título do texto. Selecionamos o texto, vimos na página inicial e aplicamos o estilo de título 1, tá? Não se preocupem que isso vai estar num vídeo separado, tá? Eu tô nesse vídeo aqui eu tô mostrando como fazer isso e ensinando as normas também, como é que são nas normas, tá? Mas vou deixar como na aula passada, né? Deixar um vídeo mostrando como fazer isso mais detalhadamente, tá? Passo a passo, somente a formatação no caso, né? Então nós aplicamos aqui tudo, falta só as referências. Essas referências, a formatação é parecida, só que ela não vem com numeração, tá? No caso, como é que vai ser a formatação dessas referências? Vou apagar aqui, tá?
e vou inserir uma quebra de página, porque ele também é título principal, tem que iniciar na próxima página. Também tem que estar uma linha separada aqui das referências, e a formatação é igual, só que a diferença é a seguinte. Eu vou até aplicar essa formação de título no sim. Tá, ele vai vir com o número 7, a gente tem que fazer o quê? Apagar esse número, porque não tem numeração aqui, tá? E aí centralizar esse título, tá? Os títulos sem numeração, títulos principais sem numeração, eles vêm centralizados, não vem alinhado ali à esquerda, como os anteriores. Então, ele fica dessa forma, referências aqui. Acho que, se eu não me engano, é referências bibliográficas aqui, ou seria só referências, não tenho certeza. Mas no trabalho que vocês vão formatar vai estar só referências. Vou deixar só referências mesmo. Ok? Então formatamos os títulos principais. Tá? Precisamos agora formatar os subtítulos e depois formatar as referências lá embaixo que faltou. Tá? Também tem uma outra formatação aqui no meio que é de citações, tá? Com mais de 3 linhas, mas eu vou falar das citações depois. Vamos agora para a formatação de títulos de nível 2, tá? De títulos 2, começando aqui por esse título 4.1 aqui, tá? Antes dele não tem nenhum outro título de nível 2. Então vamos lá. Os títulos de nível 2 também não devem ter esse recuo aqui no início da linha, tá? Então nós podemos apagar esse recuo. E não precisam iniciar em outra folha igual aos títulos de nível 1. Ele só precisa estar com uma linha abaixo aqui, está separado por uma linha do texto, tanto de cima quanto de baixo. Tá? Então nós adicionamos uma linha antes e uma linha depois desse título de nível 2. Ok? Assim como o título de nível 1, esse título de nível 2 deve estar em negrito, tá? A mesma fonte, Arial, tamanho 12, tem que estar em negrito. E justificado, tá? Mas ele já está. Todo o texto aqui, no caso, tem que estar justificado. E tem que estar com a numeração também com ponto depois de cada número, tá? 4.1 e depois vem outro ponto. Aí nós apertamos espaço para que a numeração fique automática. Já tinha um espaço aqui adicionado, ó. Então ele continua aqui, nós podemos apagar esse espaço. E essa numeração ela deu automaticamente uma distância aqui da margem do texto, mas nós podemos retirar essa margem. Vamos fazer isso aqui no estilo de título 2. Primeiro, então, aplicando aqui, selecionando o texto e aplicando aqui nesse título 2, clicando com o botão direito, vindo em atualizar título 2 para corresponder à seleção. Tá? Vai mudar aqui, vai ficar a numeração 1.1, né? Um número depois seguido de outro. Com a formatação de fonte aqui, né? Arial tamanho 12 em negrito, como deve estar, só não tudo em maiúsculo. Vamos clicar com o botão direito, vir em modificar e retirarmos esse recuo aqui, ó, né? Em relação à margem aqui, que não precisa ter. Ok, o restante está certo, nós damos OK. E pronto, esse título está configurado e o estilo também está configurado. Basta aplicarmos esse estilo agora nos demais títulos desse mesmo nível, né, de nível 2, no caso esse aqui. Como a numeração é automática, nós podemos apagar essa numeração, tá? Não precisa ter essa numeração aqui. Apagamos esse espaço também, descemos uma linha aqui, podemos descer outra linha aqui para separar o título do texto. Selecionamos o texto e aplicamos o estilo de título 2. Ele já vai numerar automaticamente, né, como 4.2. Como eu havia dito, né? E como é um título de nível 2, ele não precisa estar numa folha separada, tá? Ele não precisa estar numa nova página. Ele pode continuar aqui nessa. Aí, deixa eu ver. Eu acho que esse era o último. Sim, esse era o último. Depois vem o título 5. Então, os títulos estão basicamente configurados. Tá? Já é possível até mesmo nós incluirmos um sumário lá. Mas vamos antes fazer o restante das configurações do texto, que... Como eu disse antes, nós temos ainda algumas configurações relacionadas a citações aqui no texto, tá? A ABNT, ela também diz como devem ser as citações dentro de um texto. O que são citações? São partes de trabalhos de outras pessoas, tá? Ou são ideias retiradas dos trabalhos, das pesquisas de outras pessoas, né?
por exemplo, esse aqui, Araújo 2008, né? Foi escrito teve um texto aqui escrito, né? E na frente Araújo 2008 entre parênteses. Quer dizer que essa ideia escrita antes aqui desse parêntese do nome veio do trabalho desse autor aqui, de Araújo, e escrito no ano de 2008. Qual ideia? Essa aqui, de que o produtor tem à mão todo tipo de aplicativo para auxiliá-lo, né? Todavia nem sempre possui embasamento suficiente para escolher o aplicativo que irá suprir suas necessidades, e muitas vezes não tem a qualificação para operar os dispositivos de TIC e utilizá-los de maneira eficaz. Tá? Essa informação, né, que está nesse trabalho foi retirada desse outro trabalho desse autor aqui. Isso é uma citação. No caso aqui, uma citação indireta. Nós chamamos de citação indireta as citações, né, os textos, parte de texto de ideias de outros autores que não estão exatamente iguais, estavam no trabalho de onde foram retirados. Então, isso que está escrito aqui não tem exatamente da mesma forma escrita lá no trabalho do Araújo, mas essa ideia está lá no trabalho, entendem? Enquanto existem essas citações indiretas dessa forma, também existem as citações diretas. As citações diretas são aquelas retiradas exatamente do jeito que estava em outro trabalho. Tá? Eu vou ver se eu encontro uma aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, entre parênteses, essas citações diretas vêm entre parênteses, ó. Vieira et al. 2011 define que Vieira aqui é o nome do autor. Esse et al. quer dizer, significa e outros, quer dizer que tem outros autores além do Vieira, tá? No mesmo trabalho, nesse trabalho do ano de 2011. Esses trabalhos, esses autores de trabalhos referenciados no texto, eles aparecem lá nas referências, tá? Lá embaixo. Eu vou até descer aqui para mostrar para vocês, ó. Aqui nas referências, ó, nós temos aqui o Araújo de 2008 e temos aqui o Vieira. Tá, ficou faltando essa informação do Vieira aqui. Eu acho que cortou na hora que eu fui retirar. Mas todos os autores que são citados ali no trabalho devem vir aqui nas referências, ok? Não tem problema ter faltado esse autor nesse momento, porque nós só estamos usando esse trabalho aqui para mostrar a vocês como realizar a formatação, ok? Mas quando vocês forem fazer um trabalho de pesquisa desse tipo, forem incluir referências e citações, vocês precisam colocar todos os autores que vocês citarem no seu trabalho, precisam estar aqui nas referências. E todos os autores que estão aqui nas referências têm que aparecer no seu trabalho, ok? Então, nesse caso aqui, o tal do Vieira não apareceu lá. Ele estava na parte 2 aqui. Vieira et al. 2011, tá? Citando o autor aqui, né? Vieira et al. 2011, e aí está na frente aqui. Define que, aí entre parênteses, a necessidade de adotar decisões em nível crítico, tal. Vem até aqui no fecha parênteses. Isso aqui é uma citação direta, quer dizer que foi retirado exatamente igual estava no trabalho que foi citado aqui. Tá? Exatamente igual estava na pesquisa de onde foi retirada essa informação. Isso se chama citação direta e é colocada entre parênteses. Tá? A forma que o autor é colocado, ele pode vir dessa forma, tá? O nome do autor e entre parênteses o ano, ou então depois da citação, da mesma forma como apareceu aqui, ó, entre parênteses o nome do autor, vírgula, o ano, ok? Algumas vezes ainda vem a página, vem indicada ainda a página. Tipo, por exemplo, aqui, P, né, 54, tá? Por exemplo, da onde foi, até a página de onde foi tirado isso aqui. Alguns trabalhos, às vezes, a gente não vem paginado, então às vezes a gente não coloca. Mas a ABNT recomenda que se coloque, inclusive, a página de onde foi retirada determinada informação, tá? Embora muitas vezes isso vai depender do que o seu professor orientador que estiver orientando você a realizar o trabalho, o que ele disser, ok? Mas quanto ao autor, ele pode vir tanto fora assim, se você for falar o nome dele no texto, tá? O nome do autor no texto, e aí vem só o ano e às vezes a página entre parênteses, ou então se você não falar o nome do autor no texto, como aqui não foi falado o nome do autor, então você coloca o nome dele entre parênteses junto com o ano e a página, se a página for necessária, ok? Então, citação indireta, aquela lá sem aspas, e aqui com aspas a citação direta. Quando essa citação direta ocupa mais de 3 linhas no texto, tá? Mais de 3 linhas, no caso essa aqui ocupou
3 linhas, né? Não passou de 3. Quando ela ocupa mais de 3, ela vem no texto de outra forma. Pelas normas da BNT, ela vem de outra forma. Eu vou mostrar aqui uma dessas citações e vou mostrar para vocês como que é a formatação para as citações diretas com mais de 3 linhas. No caso, essa aqui, ó. Diz aqui, já Minel 2002, Apud, Machado e Nantes definem que, ó, no caso aqui ele já colocou a página. E nesse caso aqui foi um autor citado por outro autor citado por outro autor. Esse Apud aqui significa que esse autor, Machado e Nantes, né? São dois autores aqui no caso. Eles citaram esse autor aqui no trabalho deles, tá? Então, esse Machado e Nantes escreveram o trabalho em 2011 e no trabalho deles eles usaram uma citação que outra pessoa já tinha usado em 2002, entendeu? Então, utiliza-se esse Apud aqui quando a gente quer citar um autor que já foi citado em outro trabalho. E no caso aqui, a citação que eles colocaram é uma citação direta, tá? Não aparece as aspas aqui, mas é uma citação direta com mais de 3 linhas. Inclusive por isso que não aparece as aspas. Citações diretas com aspas é só quando é de 3 linhas para menos. Quando é mais de 3 linhas, a formatação é diferente. Ela não é do jeito que está aqui, tá? Quando é mais de 3 linhas, ela é da seguinte forma. Eu vou apagar aqui e mostrar para vocês. Não tem, né, quando é mais de 3 linhas, não tem esse espaçamento, esse recuo no início da linha. Além disso, o texto da citação tem uma formatação diferente. Essa formatação vai ser a seguinte. A fonte é tamanho 10, tá? Não é 12, tamanho 10. O espaçamento entre linhas é simples, é de 1,0. E o recuo desse parágrafo, o recuo do parágrafo inteiro, tá? Daqui, desse canto aqui, em relação a essa margem, é de 8 centímetros. Então a gente tem que puxar isso aqui até 8 é 4. Agora eu estou em dúvida se é 8 ou 4 centímetros, mas eu tenho um outro arquivo aqui que ele tem a formatação. Vamos verificar aqui, tá? Essas formatações, elas não são coisas que a gente costuma se lembrar, tá? Eu não vou pedir para que vocês decorem isso. Na maioria das vezes, quando a gente vai escrever um trabalho de pesquisa, a gente recorre a outros materiais para buscar a informação, tá? De como que é essa formatação. Conforme a gente vai fazendo muitos trabalhos, a gente acaba decorando a maior parte das coisas. Por exemplo, eu sei que a fonte é Arial, tamanho 12, que o texto é justificado, que a capa é centralizada, porque eu já fiz muitos trabalhos, mas algumas coisas, como as citações, por exemplo, não é coisa que a gente decora, tá? Então, a gente pode pesquisar na internet como que é, pelas normas da ABNT, a formatação de um trabalho, ou então uma parte específica, você pode colocar lá, citações em trabalhos pela ABNT. Aí você vai encontrar lá como é que faz, tá? No caso aqui, ó, para citações com mais de 3 linhas, ó, exceto citações com mais de 3 linhas, que devem ser tamanho 10 com espaçamento simples, mas não é que não, para o corpo do texto. Citações diretas com mais de 3 linhas, com recuo de 4 centímetros em relação à margem esquerda. Então aqui no caso são 4 centímetros, sem recuo na primeira linha, eu já retirei, com fonte tamanho 10, tá? Já colocamos. E na cor preta, espaçamento simples entre as linhas. Já está na cor preta. E o espaçamento também é o espaçamento simples, porque nós mudamos aqui, ó, tá? A última coisa que eu fiz aqui foi mudar o recuo, né, do parágrafo em relação à margem pela régua, tá? Clicando aqui na régua e puxando até o 4 aqui, né, com o parágrafo inteiro selecionado, tá? O parágrafo inteiro aqui da citação, ele vai mudar essa distância aqui da margem, tá, para 4 centímetros. Tem outra forma de fazer isso, tá? Vou voltar aqui pro normal, deixar a tela grande. Outra forma de fazer isso é clicando aqui nas opções de parágrafo, e aí a gente tem um recuo aqui, ó, recuo esquerdo. A gente pode pôr, em vez de 0 aqui, colocar 4 centímetros, aí damos OK, e ele vai colocar 4 centímetros aqui, tá? Que é o espaçamento certo. Aí depois já fica configurado dessa forma, ok? Então, as citações diretas com mais de 3 linhas são dessa forma. Isso aqui é uma citação direta, quer dizer que foi retirada do trabalho, tá? Do Machado e Nantes, exatamente dessa forma, tá? Vocês podem se perguntar às vezes sobre essas reticências aqui entre colchetes. Isso aqui quer dizer que tinha mais texto antes, tá?
quando você... só que talvez não era muito interessante para aparecer aqui no trabalho, então ele coloca essas reticências para dizer que tinha mais coisas antes, mas o que é importante era só daqui para frente. Pode ser, por exemplo, que ele não quisesse essa parte aqui, então ele poderia, por exemplo, apagar essa parte, colocar uma reticência entre colchetes aqui, da mesma forma que foi colocado esse aqui, tá bom? Então, ou seja, você pode colocar isso aqui para substituir um texto antes ou um texto depois da parte que você quer citar, beleza? Beleza, então o texto aqui, no geral, tá? Ele já está basicamente todo formatado. Vamos voltar aqui para o início ó, e dar uma olhada. Temos a introdução, tá? Os objetivos, a metodologia, cada um numa nova página, né? Agroinformática, tem uma linha mais aqui, não tem? Aí depois temos aqui a citação direta com mais de 3 linhas. Ela, só com mais de 3 linhas que é formação diferente. O restante você nem precisa se preocupar se você só estiver formatando um trabalho, tá? Você só se preocupa em como colocar o nome do autor, o ano, a página, isso aqui é importante. Mas isso aqui você pergunta para o seu professor orientador ou você procura na internet como que faz, ok? As normas da BNT especificam isso aqui, mas na nossa disciplina eu estou voltando mais para o caso da formatação, não como escrever as coisas no trabalho, ok? Temos aqui o título com a formatação correta aqui, né, na mesma página, título de nível 2. Temos aqui outro título de nível 2. Aí depois não temos mais, né, desse mesmo tipo de título. Temos só título de nível 1, número 5. Título número 6, que é a conclusão. E aí chegamos nas referências. As referências também têm uma formatação, né, diferente, que elas não estão formatadas conforme a ABNT. Qual a formatação para elas? Primeiro que não tem esse espaçamento no início aqui, esse recuo de primeira linha. Então a gente pode apagar todos eles, tá? O espaçamento entre as linhas é simples, então a gente pode selecionar o texto, vir aqui no espaçamento entre as linhas e mudar para 1. E entre uma referência e outra também tem uma linha de espaço aqui, tá? Então você coloca o cursor onde tem o ano, tá? Que foi publicado o trabalho, porque o ano é a última coisa que aparece nas referências. Daí você aperta Enter para separar essa referência da próxima. Aqui tem o ano 2005, aperta Enter para separar, né, essas duas referências. Aqui, essa aqui termina aqui no 2017, não, ela termina aqui, ó. Essa aqui está sem um ano, mas ainda assim ela termina aqui, tá? Para iniciar essa outra aqui, onde o autor é Brasil. Essas referências dos autores são sempre começadas pelo sobrenome, letra maiúscula, tá? Tem também todo uma forma de se escrever essas referências aqui pela ABNT, dependendo do tipo de trabalho, dependendo de várias coisas aqui. Só que como o nosso intuito aqui é formatação do texto usando o Word, eu não vou me aprofundar nessa parte, ok? Eu vou deixar no Ava um arquivo que mostra como que faz essas citações aqui, caso vocês precisem, tá? Vocês podem baixar para um dia que vocês precisarem, vocês consultarem. Mas eu não vou aprofundar nessa parte aqui, tá bom? Somente na formatação mesmo do texto. Aí, outra coisa que tem aqui nessa referência é que o título dos trabalhos tem que vir em negrito. Então, selecionamos o título aqui, no caso esse é um livro, Fundamentos de Agronegócio, tá? Colocamos negrito. Não se preocupem muito com isso, tá? Apenas façam por enquanto. Quando vocês forem estudar isso aqui em uma outra disciplina, estudar a BNT em si em outra disciplina, seu professor deve explicar novamente toda essa parte para você, de como fazer essas referências aqui, e onde é título, onde não é, e aí você vai colocar negrito nos títulos. No caso desse aqui, o título é esse aqui, ó, Gestão de Agronegócio. Eu vou colocar em negrito, então. O subtítulo não vai em negrito, tá? No caso desse aqui, o título é Gestão de Agronegócio. O subtítulo é Texto Selecionado. Esse texto selecionado aqui, como é subtítulo, ele não vai em negrito. Apenas o título vai em negrito. E esse Tecnologia de Gestão e Agricultura Familiar é um artigo dentro desse livro aqui, dentro do livro Gestão de Agronegócio, mas o título principal é esse. Então é essa parte aqui que vai em negrito, tá? Não se preocupe tanto com isso, eu estou falando, mas apenas façam, tá? No trabalho acompanhando aqui, e mais para frente vocês vão aprender certinho como é que faz essas referências aqui, tá? Depois temos aqui Tecnologias da Informação para a Agropecuária, é o título de um artigo, tá?
ou não é? Deixa eu ver. Revista eletrônica competência digitais. Nesse caso eu estou em dúvida se é esse aqui, mas vamos, vai ser o título do artigo mesmo, não vai ser o título da revista nesse caso não. Então, título do artigo aqui em negrito. Daqui para frente é subtítulo, tá? Então não vai em negrito. Depois temos aqui, nesse caso aqui é a referência de um site, tá? Da internet. Tem até a data de acesso aqui, mas eu acho que não tem título aqui. Brasília, Distrito Federal. Não sei se esse NEAD aqui é um título. Não tenho certeza se isso aqui é um título, mas eu acredito que não. Parece mais o autor. Temos que fazer NEAD de apresentação. Não, é sim. Isso aqui é título, tá? Porque tá aqui no site. O NEAD é a apresentação desse tal de NEAD aqui. Porque eu não conheço isso aqui, mas deve ser uma plataforma do governo. Então, é título, seleciona. Aqui também, o conceito de informação. Seleciona aqui, negrito. E pronto, tá formatado as referências aqui, tá? São separadas por uma linha, espaçamento simples entre as linhas e o título em negrito, beleza? Então, formatamos a referência, formatamos todo o texto, todos os títulos. A única coisa que falta agora é inserir o sumário, né? Nossa lista de títulos e páginas aqui. Nem falta paginar também, falta colocar as páginas no trabalho. Essas duas partes, tá? O sumário e as páginas, eu não vou cobrar, tá? No trabalho que eu pedi para vocês fazerem, porque não dá para fazer isso no celular, pelo menos não de forma correta. O sumário não tem como inserir, não encontrei nenhum aplicativo que dê para inserir sumário automático no celular. Então, obrigatoriamente eu não vou cobrar, tá? O sumário, tanto para quem vai fazer pelo celular quanto quem vai fazer pelo computador. Já a paginação, tem como fazer uma paginação pelo celular, mas não da forma correta, tá? Eu vou mostrar como é a forma correta aqui e vou dizer por que não tem como fazer no celular. Tá, primeiro, mas vamos para o sumário, tá? Vamos primeiro inserir o sumário aqui, vindo aqui em referências. Nós temos aqui a opção de sumário, aí temos as opções de sumário automático aqui, tá? Temos algumas opções de sumário automático. Podemos escolher qualquer um deles, mas normalmente nós viemos nesse primeiro. Antes a gente posiciona o cursor do texto aqui, o cursor de inserção, né, o ponto de inserção, onde a gente vai inserir o sumário. Vou ativar aqui o mostrar tudo para que a gente não insira, por exemplo, antes ou depois aqui de uma quebra de seção. Vou colocar aqui nessa linha mesmo, tá? Na primeira, depois do título aqui. Então nós vimos em referência, sumário e podemos clicar nesse primeiro sumário aqui. O que ele vai fazer? Ele vai inserir, né, um sumário com todos os títulos e as páginas onde estão, né, cada um desses títulos aqui presentes no nosso trabalho. Isso porque nós aplicamos os estilos aqui, tá? Se a gente só fizer a formatação aqui, né, só colocar negrito, itálico, tamanho 11, itálico não, negrito, Arial, tamanho 11, tamanho 12, né? Só fizermos isso, mas não aplicarmos o estilo aqui, o sumário não vai reconhecer isso como título. Mas como nós fizemos, então ele reconheceu, apareceu tudo aqui, ok? O que nós precisamos fazer agora é formatar esse sumário aqui, tá? Ele não está na formatação conforme a ABNT também. Pela ABNT, esse sumário aqui, os títulos que aparecem aqui, tem que estar com a mesma formatação dos títulos que estão aqui, tá? Aqui embaixo, a mesma formatação. Então, qual é essa formatação? Bem, primeiro, tudo em negrito, tá? E Arial tamanho 12, né? Então a gente podemos fazer o que? Selecionar esse texto, tá? Inclusive o título aqui que também é a mesma formatação. Colocarmos aqui então fonte Arial, tamanho 12, tá? E tudo em negrito, tá? Além disso é tudo fonte preta, inclusive o título do sumário aqui, tá? Então vamos colocar aqui fonte preta. E esse sumário aqui é um título igual ao das referências. Ele é sem numeração, ele vem então com tudo em maiúsculo, tá? E centralizado. Além disso, a gente tem que adicionar uma linha aqui para separar o sumário do restante das coisas aqui, tá? De resto, tá tudo correto aqui. Ok? Eu vou tirar essa marcação aqui só para vocês perceberem. Ó, isso aqui, esse sumário aqui nós podemos apagar, tá? Era só para demarcar qual página que era. Seleciona, aperta o delete, tá?
E aí tá pronto o sumário aí, tá? Introdução, objetivo, metodologia em cada uma das páginas aqui, onde vai cada um desses títulos aqui. O que faltou agora é apenas a numeração das páginas, tá? Esse sumário, como eu disse, eu não vou cobrar no trabalho, mas eu estou mostrando como é que faz, para caso um dia vocês precisarem, né? Vocês lembrarem, poderem rever esse vídeo caso queiram, né? Ou saberem que tem uma formatação certa para ele pesquisar na internet quando vocês forem fazer, ok? Tem como também colocar ele automaticamente aqui pelo Word. Agora, quanto à numeração de página. A numeração de página, nós inserimos por aqui, ó, menu inserir, e aí temos aqui número de página, aqui, número de página, tá? Pela ABNT, essa numeração de página tem que vir no início, tá? E do lado direito, ou seja, essa opção aqui, ó, na parte de cima aqui da folha e do lado direito, ok? Então clicamos aqui nessa opção, o que vai acontecer? Vai abrir o cabeçalho e o rodapé aqui embaixo. Eu não lembro se eu já falei deles, mas eu acredito que sim. Nesse cabeçalho e rodapé é onde a gente insere as páginas, tá? Além de inserir outros textos aqui, caso a gente precise, tá? Textos que vão se repetir em mais de uma página, tá? Por exemplo, se eu colocar aqui no cabeçalho, né? Eu clicar duas vezes aqui, aqui, pronto. Colocar aqui ifro, tá? Ifro. Eu posso fazer toda a formatação que eu quiser, né? Aqui pela página inicial, mas eu colocando ifro aqui nessa folha, isso vai aparecer em todas as demais folhas, tá? É um cabeçalho que esse cabeçalho, o rodapé ali serve para repetir a informação, tá? Em todas as folhas do trabalho. É possível distinguir, algumas folhas sim, outras não, mas isso não vem a caso agora. Vamos para a parte da numeração das páginas, tá? Como que é essa numeração de páginas? Ela tem uma formatação para esses números e tem um local certo para aparecer esses números. Eles não aparecem em todas as páginas, ok? Isso é importante. Primeiro que a formatação dele é fonte Arial tamanho 10, tá? Arial tamanho 10. Só isso, Arial tamanho 10, ok, tá aqui. Agora, a outra coisa é que a numeração de página ela só começa a aparecer a partir do texto, a partir da introdução, ou seja, depois do sumário. O sumário é a última coisa que aparece antes do texto, é o último elemento pré-textual, tá? E do sumário para trás o número não aparece, tá? Ele só aparece daqui da introdução para frente, ok? Da introdução para frente. E tem mais uma coisa, a numeração ela começa a contar aqui da folha de rosto, ou seja, não se conta a numeração aqui na capa. Ou seja, a página número 1 não seria a capa, seria no caso a folha de rosto. Então a gente tem que fazer com que a numeração comece daqui e que ela só apareça a partir daqui. Vamos fazer a primeira parte mais fácil, que é fazer os números aparecerem só daqui para frente, daqui para trás não. Como que a gente faz isso? A gente faz isso através das quebras de seção. Não sei se vocês lembram, mas eu disse que as quebras de seção elas permitem que a gente faça formatações diferentes em uma parte do texto e em outra parte do texto, não, do documento, né? Uma parte do documento e em outra parte do documento uma formatação diferente. Por exemplo, colocar uma folha em pé aqui nessa parte e a folha deitada nessa outra parte, né? Tem como fazer isso. Mas o que nos interessa é a numeração. Então a gente faz o seguinte, a gente primeiro precisa verificar se tem uma quebra de seção aqui na página anterior, na do sumário, porque daqui do sumário para cima a gente não quer que apareça número, e daqui do sumário para baixo a gente quer que apareça. Então nós fazemos o seguinte, vamos sair daqui do cabeçalho e rodapé, a gente vem aqui em Design, tá? Aqui tem ferramentas e cabeçalho e rodapé, aí tem Design, a gente vem em fechar cabeçalho e rodapé, tá? Ele vai sair do cabeçalho e rodapé, mas a numeração vai continuar aqui, ó, tá vendo? O que a gente tem que fazer? Inserir uma quebra de seção aqui ou verificar se já tem. Por onde? Por aqui, ó, mostrar tudo. Ficamos aqui, já tem uma quebra de seção, ó, quebra de seção próxima página. Quer dizer que daqui para cima tem uma seção e daqui para baixo tem outra. O que nós vamos fazer então é tirar a numeração de páginas dessa seção aqui para cima, deixar só nessa seção aqui para baixo, tá? E como a gente faz isso? Clica duas vezes aqui no número 4, tá? A gente está numa seção aqui, na seção de baixo, enquanto os outros estão na seção de cima. Aí a gente vem aqui, ó, com o cursor aqui no número, a gente vem nessa opção aqui, ó, vincular ao anterior e deseleciona ela, tá? A gente desativa ela, clica aqui
Ó, ela estava cinza, né? Estava marcada. Ao clicar, ela desmarcou, ela desselecionou. Então, essa seção aqui agora não está mais vinculada a essa seção anterior aqui. Então, o que a gente fizer nessa seção não vai acontecer nessa. Então, o que a gente pode fazer? Apagar o número dessa seção e não vai ser apagado nessa. Então, nós clicamos aqui no número 3, tá? E apertamos o botão Backspace, né? O botão de apagar. Apertamos uma vez, vai selecionar, apertamos de novo, vai apagar o número, tá? E nessa seção inteira aqui, ó, foi apagado o número. Você pode ver que o número 1 estava aqui, foi apagado, o 2 daqui e o 3 daqui. Já o 4, ó, continuou o 4, o 5, tá? Dessa seção aqui para baixo continuou os números, tá? Beleza, então nós tiramos os números daqui, né, das páginas antes do sumário aqui, tá? Do sumário para trás. Agora nós precisamos ajustar essa numeração, tá? Como eu disse, a página número 1 está sendo mostrada como a capa, só que essa capa não é a página número 1, a capa não tem página, então não tem número de página. A capa número 1, no caso, seria essa folha de rosto. Então, aqui seria a página número 1, o sumário seria a página número 2, e aqui onde começa a introdução seria a página número 3, só que está o número 4. Então, a gente precisa mudar essa numeração aqui, né? Precisa mudar para o número 3. Então, a gente vem aqui, ó, em número de página, aí tem aqui, formatar número de página. Nós clicamos aqui, aí tem iniciar em. Nós clicamos aqui nessa opção, ó, vai pedir para a gente colocar qual número que a gente quer que inicie essa numeração, tá? Fica a opção número 1 aqui, mas nós podemos mudar aqui, né? Aumentando aqui para 2, para 3, ou só apagar e digitar 3 aqui. E pronto, dá OK. Vai ficar o número 3 aqui na página da introdução e ele vai continuar o restante automaticamente, com a 4, com a 5, tá? Sendo que ele não vai numerar, tá? As anteriores aqui, tá? Nós já tiramos a numeração dali. Então pronto, perfeito, tá? A numeração está toda configurada aqui. Podemos fechar o cabeçalho e rodapé de novo. E aí pronto, nosso trabalho está totalmente formatado. Eu vou tirar essas marcações de parágrafo aqui, só para a gente poder ver. Ó, capa, folha de rosto, o sumário aqui com as páginas todas corretas. Aliás, não está correta não, porque está o número 4 aqui, né? Tem que ser 3. A gente tem que vir aqui em atualizar sumário, atualizar apenas o número de páginas, tá? A gente dá OK. Pronto, 3, 4, 5, tá? A gente tem que fazer essa atualização sem a gente mexer com o número das páginas, tá? E aí pronto, tá perfeito, tá todo completo, é isso que vocês terão que fazer, tá? Eu tô postando essa aula aqui no sábado, tá? Porque nós precisamos ter aula em um sábado, tá? Nesse segundo bimestre, aula de sábado letivo. Só que eu vou deixar esse trabalho para ser concluído na nossa aula do meio da semana, tá? Na nossa aula, deixa eu ver que dia aqui, na nossa aula do dia 2, que é quinta-feira, né? Aliás, com agroecologia é dia 29, né? Segunda. Agora com agropecuária é dia 2, né? Então, mesmo que vocês não mexam com esse trabalho no sábado, que é o dia que eu vou lançar, apenas para eu poder registrar essa aula, vocês vão poder concluir ele na aula normal do meio da semana, tá? Inclusive eu vou estar disponível para ajudar vocês. Toda essa formatação, além disso, vai estar disponível em 2 vídeos separados, um mostrando como fazer no computador e outro mostrando como fazer no celular, tá? Da mesma forma que eu deixei na última aula, na primeira parte do vídeo, que era sobre a capa e a folha de rosto, tá? Então, não vamos enrolar mais, né? Porque o vídeo deve estar grande. E é isso. Agora, eu peço que vocês sigam as orientações dos 2 outros vídeos que eu deixei, tá? E façam a formatação no computador ou no celular, tá? Quanto ao celular, numeração de páginas, tem como inserir, mas não tem como a gente fazer esse ajuste, tá? Não tem como a gente tirar a numeração aqui das primeiras folhas e não tem como a gente configurar para que essa página de introdução seja a terceira, tá? Não tem como a gente fazer essa configuração lá até onde eu conseguir mexer no celular. Então, eu não vou cobrar a numeração e também não vou cobrar o sumário tanto no trabalho do computador quanto do celular. Quem for fazer no computador e quiser partir, né, fazer essa configuração aqui de sumário de página, beleza, é bom para treinar, tá? É bom para que vocês aprendam, mas eu não vou cobrar nota, não vou descontar nota para quem não fizer, ok? Tá? Agora o restante aqui, formatação dos títulos, inclusive no celular não tem como fazer por estilos também, mas
vai ter que ter a formatação, tá tudo negrito, numerado, e no vídeo que eu vou postar é mostrado isso. Toda a formatação do texto aqui, do restante eu vou cobrar, tá? Do texto e da capa e da folha de rosto. Só não vou cobrar sumário e numeração de página, beleza? Então é isso aí. Trabalhinho bonitinho.